Fala aí, Lene, o que o pessoal tá comentando aí? Alguns assuntos que a gente já falou. Aqui tem uma pergunta de $1 milhão, que é sobre o Flow. Posso fazer? Isso antes da gente marcar, já estamos enchendo o saco, né? Exatamente. Mas tá lá o seu episódio, não tá? Tá. Então. A pergunta é o quê? O Rafael tá dizendo aqui, ó. Acompanho o Lito por 2 anos, excelente comunicador e sempre crítico dos canceladores. Mas depois de pedir para remover o vídeo do Flow, parei de acompanhar. É a grande maioria baseada nessa pergunta que eles estão tocando nesse assunto. O que aconteceu? Eu não... Então, assim... Bom, tudo bem, a gente sabe. Aconteceu aquele negócio, né, que abalou todo mundo, foi aquelas falas então, absurdas. Vamos começar. Primeiro ponto. Eu sou apaixonado pelo Flow, cara. Mas muito, assim. Eu comecei a curtir podcast, mesmo quando já existia de áudio e tudo. Sei. Mas eu comecei a realmente assistir... E eu tava tirando meu curso meu brevet de piloto e eu dirigia para São José todo dia. E você escutando? Eu ia ouvir no Flow. Olha só. E, pô, uma admiração grande pelos dois e por tudo aquilo que eles faziam, pelo sabe? Movimento que eles criaram, né? Tipo, eu tive acesso a pessoas que eu não tinha. Mas isso eu já tinha ido no Flow. Quando o Flow me chamou a primeira vez, e muita gente critica isso... Você já tinha ido no Flow? Você foi em... Eu fui que número, mais ou menos? 3 vezes no Flow. A primeira vez você foi antes de estourar? Antes de estourar, Eu era maior que o Flow quando eu fui a primeira vez. Em número de inscritos. Eu acho que eu não vi esse, eu só vi depois que já tava grande, então. E aí, essa é uma crítica que eu posso rebater agora, que muita gente fala. Você foi mal agradecido, você se aproveitou do Flow. Você surfou quando ele tava em alta. Isso. Não, você foi quando ele tava em baixo. Eu fui do mesmo jeito. Exatamente, do mesmo jeito que eu vim aqui, você era... Não era nada. Não era nada, tava começando e eu vim porque, tipo, por que não? Entendeu? E eu fui no Flow também, não os conhecia. Achei muito legal ali o bate-papo na hora, que eu falei de coisas que eu não falava no meu canal. Meu canal fala muito de aviação, chegou lá e, pô, teve uma conversa de bar realmente. No primeiro dia que eu fui, o Monark já... ele tava muito chateado, porque acho que um convidado tinha falado mongoloide. E eles tomaram... Eles tomaram suspensão na Twitch. É verdade. E aí, tanto é que o meu episódio nem foi longo... E aí ele ficou batendo nessa tecla e eu lembro que naquela época eu já falei assim, pô, mas tudo bem, pode ser um excesso, pode ser, mas a plataforma não é sua, né? Não, além da plataforma não ser sua, existem pessoas que estão patrocinando isso aqui. Entendi. E a pessoa não quer associar a qualquer coisa, porque a gente vive em sociedade, a gente tem que obedecer a determinadas regras. E de repente, né, não é legal então falar. Senão fica muito aberto. Você pode falar qualquer coisa e uma marca não vai se associar, então você vai perder patrocínio. Eu falei alguma coisa assim. Já no primeiro no ar Flow. Ou pra eles em off? No ar. No Isso ar? tá no episódio 1. Tá. Aí foi a primeira. Aí depois eu fui chamado a segunda vez, porque quando eles fizeram a retrospectiva do ano, eles ficam passando todos os convidados. Aí apareceu eu lá e o Monark falou assim, pô, esse cara é pica. Esse cara, do jeito que ele fala. Né? Eu queria que esse cara viesse aqui porque o nosso Flow foi curto. E aí eles me chamaram de novo. Eu fui de novo. Tá. E, pô, eu tava gravando já agora como piloto, eu já tinha crescido mais. Eles já tinham disparado, né? Sim. E aí eu falei, pô, vocês não querem participar do meu episódio? Eles estão no meu episódio Decola Lito. Os dois, o Monark e o Igor. E o Igor, pô, eu tenho realmente paixão por ele, assim, admiração mesmo. Eles fazem o que no episódio? Eu entrevi ele, acho que eles perguntam se eles voariam comigo, tá. Entendeu? No meu avião. E o Monark fala que voaria, assim, tranquilo. Aí, pá. Banheiro, né? Pô, pra ele tudo bom, cara. Aí... Beleza. Aí teve a terceira vez que eu fui, aí dessa vez com o Fernando do Aero, acho que veio aqui também, lembro. Né? Foi logo depois do acidente da Maria Mendonça. Isso, que a gente nem comentou nada lá, porque não era pra comentar aquilo. Entendi. A gente foi Tinha acabado de... já tava agendado Já antes. tava agendado antes, não foi sobre isso. Achei que era sobre isso. Esse eu não vi. E aí, beleza, passou. Aí o Monark entrou numa de querer não mais só bater papo, ele queria influenciar as pessoas em relação a esse negócio, que eu não vou ficar falando de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, tá. Que até o limite de... Até onde pode isso. Até onde pode isso. E tipo, eu não concordo com ele, mas até aí tudo bem, eu não concordar é uma coisa. Normal.
Aí... A gente falou, ele veio aqui, o exemplo que ele usou foi horrível, o jeito de falar foi horrível. Ele mesmo assumiu isso. Ele assumiu. Então não adianta os caras também falarem, pô, se eu, que sou um cara qualquer que foi lá e eu vou falar do meu pronunciamento oficial, o que aconteceu. Mas eu não tenho nada a ver com o Flow. O Flow, o CEO do Flow demitiu o Monark. Então, as pessoas também vão falar que o cara tá cancelando ele, ou não foi só pressão de cancelamento, ou seja, ele foi demitido do Flow. Mas enfim. Aí ele cometeu, antes de chegar nesse ponto, e aí eu sempre falo de acidentes de aviação, né? Sim. Elos de corrente vão se juntando. Então a primeira foi, acho que o presidente falou alguma coisa que era fake news. E aí teve um episódio em que o Monark defendeu que a pessoa tem o direito de mentir. Você lembra disso? Lembro. E aí, pau, em cima do Monark. Porque, pô, eu não acho que a pessoa tem o direito de mentir... Descaradamente, sim. Mentir propositalmente para que afete a vida de uma população, por exemplo. Entendeu? Eu sou contra isso. Entendi. Você mentir pra sua esposa se você quiser, aí problema seu. Mas você mentir propositalmente... Uma coisa você falar... Você já jantou hoje? Fala, você não tá querendo. Eu jantei. E você não jantou, isso é uma coisa. Outra coisa, você mentir uma coisa que altera o país, que pode dar uma merda. Entendi sua posição. E aí passou essa. Aí teve a segunda, que foi a questão do racismo. De ter opiniões racistas. Eu posso ter opiniões racistas se eu não... Desde que eu não divulgue. Que eu não divulgue. E aí... Eu não entendi direito essa então, pergunta. Aí pessoal... já começou... Perdeu o iFood. Perdeu um monte. Aí eu penso assim, pô... Aconteceu já 2 incidentes. Então a gente está perto de um acidente fatal. Porque é assim que a aviação funciona. Então você tem que tomar medidas de aprendizado. Se fosse na aviação, nesses 2 primeiros já teria... A gente tem o que chama de stand down. Pode acontecer 2 coisas muito semelhantes. Stand down. Pode para dar uma tudo, coisa maior. Avalia e vamos... criar um método ou regra, curso, sei lá. Vamos alinhar o nosso curso aqui, a nossa rota, para que isso não aconteça mais. Senão, o terceiro pode ser fatal. Mas parece que o Igor teve essa conversa com ele, né? Pelo que eu vi, parece que o Igor falou, Então, e aí chegou esse dia fatal lá né? Porque mesmo que tenha sido tirado, né? Porque foi cortado aquele trecho, mas ele fala explicitamente, eu sou a favor, tá? Aí, aquilo me doeu muito, cara. Eu falo, putz, ele... E aí eu vi todo aquele ataque. E eu sou contra cancelamento. E o que eu fiz não foi cancelamento, eu já vou falar disso. E aí eu fiquei pensando, putz, isso vai dar muito... Eu logo de manhã fiquei sabendo isso, porque o Twitter já tava lá. Foi numa noite. Cara, foi absurdo. Então, à noite eu não acompanhei. Eu sei que de manhã eu normalmente dou uma olhadinha no Twitter. A gente já ficou sabendo de madrugada, né? Já começou a pipocar. Porque afetou até aqui. Você imagina. Então, é aí que eu vou chegar. Tá. É que eu vou chegar. Porque, só pra te adiantar, imagina, todo mundo falou, não, quem tava pra fechar falou, espera essa merda baixar, não vou fechar com vocês agora, porque o podcast como um todo ficou meio afetado, você concorda? Os caras falam, eu não tenho controle do que fala o que quer. Se acontecer isso lá, pode acontecer aqui também, então vamos esperar, ver o que vai acontecer. Todo mundo ficou em pânico. Eu não acompanhei essa madrugada. Aí de manhã, normalmente eu dou entradinha no Twitter, aí Monark nos trendings. Aí eu fui ver, eu falei, que merda. Aí fui assistir o episódio. Né, porque eu não gosto de corte, eu já me ferrei em corte. Todo mundo sabe. A gente sabe como que é. Aí eu também assistir, já me ferrei por causa de corte. Aí, foi totalmente equivocada aquela linha de pensamento. Totalmente. Dele, do Kataguiri, totalmente equivocado. A Tabata ainda... A Tabata tentou, mas não foi incisiva. E o Igor... Aí eu falei, putz, o Igor é mais sensato, ele é mais, né, centrado. Por que ele não interviu ali, cara? Porque... Eu acho que ele achou que era mais uma coisa que ia dar nada. Né? E aí começou, né, o movimento de cancelamento. Absurdo. E aí eu comecei a ver, o primeiro que eu vi foi o Benjamin Bach, que ele é... ele é judeu. E aí ele imediatamente pediu para tirar o episódio. E aí começou a vir gente na minha timeline do Twitter falar, você é patrocinado pela mesma empresa que tá apoiando o nazista. Como assim? Tipo, eu tenho o mesmo patrocinador que o Flow. Deles, E aí, as pessoas vieram, você vai renovar contrato com essa empresa que está suportando... que doideira fazer essa ligação. A mesma empresa
sei lá, não precisa falar empresa, mas a Coca-Cola patrocina o Flow e patrocina o Lito. Aí os caras Aí eles vêm... vão em cima da Coca-Cola e falam, ó, esse cara aí... Aí eles vêm em cima de mim pra falar, você vai renovar com a Coca-Cola? Entendeu? Ah, em cima de você, em pensei cima do de patrocinador. mim, você vai renovar com a Coca-Cola? Coca-Cola tá apoiando o cara que falou aquilo lá. Cara, que associação Aí começou bizarra. isso a crescer, aí eu, chamei minha emergência lá, reunião, porque o Aviões e Músicas não sou só eu mais. Claro. É uma empresa, como o Flow é uma empresa. Flow, 80 pessoas. Né? É. E aí a gente tinha acabado de contratar 2 pessoas. Aí eu falo, pô, Monark falou besteira e o bagulho tá crescendo, já tá respingando e a gente precisa se preparar porque daqui a pouco a marca vai vir aqui e vai falar alguma coisa. E aí a gente falou, pô, o que a gente faz agora? E esse movimento de cancelamento de... Ó, tira meus vídeos do ar, tira meus vídeos do ar. Porque naquela época, o que as pessoas imaginaram é a única maneira de fazer o Flow parar seria afastando o Monark do Flow. Então tinha que existir um movimento de alguma coisa. Porque se ele continuasse, o negócio não ia parar. Qual seria o limite? Um dia depois já afastaram ele, não foi? Foi muito Então, rápido, assim. Eu não sabia ainda do... E aí, eu sentei com as pessoas lá e a gente redigiu o nosso pronunciamento oficial, com o símbolo Aviões e Música, que eu assino. E aí, falando disso, que a gente sempre buscou fontes para poder conversar e divulgar o que a gente faz. Divulgar aviação, divulgar conhecimento. E a gente não apoia, nunca apoiou esse tipo de opinião. E parava aí. Sem pedir para tirar Sem pedir para tirar o vídeo. Mas o movimento de tirar vídeo estava crescendo. E aí, uma das pessoas do meu time falou, ó, tá todo mundo tirando vídeo. Se você não tirar, vão continuar a pressão. E aí, ali naquela hora, eu achei que ainda não precisava, mas eu cedi. E eu falei, tá bom, vamos também pedir para tirar o vídeo, porque tá todo mundo... Porque eu vi uma pessoa, assim, muito prominente na internet, assim, que é muito meu amigo, canal gigantesco, e pediu para tirar. Falei, putz, agora eu fiquei sem... Aí eu botei. Tô tentando pensar quem é. Quando eu botei esse pronunciamento, ainda não... Eu te falo em off depois. Tá. Não tinha ainda a notícia que o Monark tinha sido desligado. Ah, foi antes, então. Foi antes. Foi... E aí, antes de eu saber... Ou um dia ou 2 dias que foi isso, até ele sair. Antes de eu saber. Tá. Aí botamos esse pronunciamento. Lá, acho que umas 2 horas depois, aí saiu a notícia, começou a pipocar a notícia que ele tinha sido desligado do Flow. Eu já tinha botado o pronunciamento, então não adiantava agora eu deletar, porque aí já tinha pegado esse tipo de bipolaridade, né? Um monte de gente falando, eu sabia que você ia fazer a coisa certa, é isso que tem que fazer. E outros falando, você aderiu ao cancelamento e você fez... Entendi. Fica aquela... torcida, duas vertentes, né? E agora não adiantava mais eu tirar, o pronunciamento tá lá, só que o jogo mudou. Então eu não liguei para a produção do Flow, porque a partir do momento que o Monark tinha sido afastado, eu não quero que o Flow acabe. É um negócio que eu amo. Eu quero que o Flow continue. Entendi. Então não vou pedir para tirar meu vídeo de lá, porque o problema central, que é o Monark, foi afastado. Então, mas não entendi. Saiu e voltou ou nem chegou a sair o vídeo? Não chegou a sair. Ué? Porque apesar do meu pronunciamento eu falar que pedindo para tirar publicamente, eu teria que ligar para lá e falar, tira meus vídeos. Entendi. Quando o Monark saiu e eu já fiquei sabendo, eu falei, eu não vou ligar. Entendi. Porque, pô, os caras já estão lá num negócio tão... Né, aquele... Se põe na situação dos caras, então, né? O meu lado é o seguinte. Eu gostaria de ter a certeza que se eu fosse muito pressionado, eu não pediria pra tirar o vídeo. Porque eu não fui pressionado e não pedi pra tirar meu vídeo. Porque no contexto que eu tava lá, não aconteceu nada. Eu penso assim, aquela conversa que eu tive lá é um flash, é um momento da minha vida muito importante, né? Sim. Eu tava vivendo um momento, eles viveram um momento, a gente teve um papo legal, por que eu vou tirar? Mas eu também não sei o que é ameaçar toda a minha vida ou meu negócio. Eu não sei o que é isso. Então eu não consigo. No primeiro, só pra vocês entenderem meu posicionamento. Num primeiro eu falo, porra, cara, mas por que os caras pediram pra tirar, sendo que no momento que eles estavam lá não aconteceu nada? Por outro lado, eu não tenho como avaliar uma pressão absurda de você ficar na merda e seus funcionários serem mandados embora por causa disso. Então, assim, eu gostaria de pensar que mesmo que eu tivesse pressão, eu não pediria pra tirar. Mas não vou te falar que 100% de certeza, porque eu até fui no Monark e pedi perdão pra ele. Falei, cara, naquele momento eu não consegui nem defender você. Defender ele, tipo,
Eu conheço o Monark, ele não é isso que estão... Exato, não sabe, é. Sabe ele esse negócio? O Monark ele não é. Mas naquele Isso momento, é ponto. eu, como amigo dele, uma pessoa mais... Eu não sou próximo, mas eu tenho agradecimento a ele e ao Igor, né? Mas eu deveria... Se fosse hoje, eu faria. Naquele momento eu não consegui, porque era um negócio tão absurdo. Eu pedi perdão. Falei, eu deveria falar. Ele não é, apesar das falas dele serem absurdas, porque eu conheço ele e sei que ele não é isso. Eu não consegui fazer isso. Por quê? Porque se eu fizesse isso, cara, você imagina. Iam virar. Ah, você. Isso, né? Você ia entrar no redemoinho. Então, assim. E esse negócio de empresa que você está falando. A galera não entende a pressão que é. Eu pensando lá nos 80 funcionários do Flow. E sinceridade, aquele dia que aconteceu isso, que eu botei o pronunciamento, eu fiquei o dia inteiro sem comer. Porque quando eu fico nervoso, eu paro de comer, cara. Fala aqui o quanto a gente ficou tenso, cara. A gente ficava direto aqui, fala, caralho, o cara vai acabar a vida do cara. E aí pensando, ele vai se matar. E aí, ó, o Flow com 80. Eu pensei assim, ele vai se matar. Aviões e Músicas com 25 funcionários. Nossa. E o pessoal vindo em cima da marca falar que eu não posso renovar com a marca, sendo que é a marca que paga o salário dos meus funcionários. E aí, que situação que eu fico? Então. Quando você chega nesse... Mas eu gostaria de pensar que mesmo assim eu não pediria, mas eu não posso te falar que eu faria isso. Da primeira vez que eu vim aqui, eu trabalhava numa empresa aérea internacional, um mecânico internacional, Verdade. 25 anos de empresa, um salário que pouca gente ganha no Brasil. Eu saí de lá. Sabe qual é o meu salário hoje de aposentado? É menor? R$3.500. R$3.480. Esse é o meu salário. É o que você tem garantido no mês. É o que você tem garantido no mês. O resto não tem. Você tem que ir o resto atrás. você tem que correr, tem que gravar vídeo. A galera não entende isso aqui. Todo mês eu começo devendo. Eu tenho que pagar os caras. Tem que pagar. E eu tenho se eu não vier gravar o mês inteiro porque eu tô doente, eu vou ter que pagar os caras do mesmo jeito. E você não edita vídeo. Eu tenho que pagar editor de vídeo, eu tenho que pagar software de edição de vídeo, porque é tudo licenciado, porque você tem que fazer... É editor, é o pauteiro... É pauteiro ou pautista? Pauteiro, né? Pauteiro, é o cara do comercial, é os caras... E aí, pô, na hora que você pesa tudo isso e você tá naquele momento em que você precisa tomar uma decisão, eu tomei uma decisão de comandante. Eu tô no comando desse negócio aqui. Se fosse só você, se a empresa fosse só você... Se fosse só eu, provavelmente... Teria sido diferente. Eu não faria o pronunciamento. Eu não colocaria a segunda parte do pronunciamento. Removo meus vídeos. Entendi. Você só colocaria a sua posição. Colocaria a primeira parte, assim, totalmente contra esse tipo de coisa que o Monark deixar claro falou. pro pessoal de tudo que a gente tá falando aqui. A gente em nenhum momento tá falando que o pronunciamento dele foi certo. Isso, vamos dar como claro. Foi errado. Ele se expressou da maneira totalmente errada, torta. Isso, base. Outro ponto que eu e ele concordamos, eu e o Lito, ele não é o que acusaram ele ser. Isso é fato. De maneira nenhuma. Ele tava bêbado, com maconha, 3 horas de papo e falou tudo errado, cara. De uma maneira... Eu acho que... Cara, e a coisa vai se complicando, vai ficando pior e tal. Mas tudo bem, aconteceu. Eu acho que falta ele aceitar também que... Desde os primeiros equívocos, assim, a gente tem que aprender. Ele percebeu. Ele falou assim, eu tive várias vezes que aconteceu isso. Ele falou que, inclusive, ele pediu pra sair da sociedade antes. Quando deu aquela merda do racismo, ele falou, eu acho que eu tô atrapalhando, acho melhor sair. Os caras falaram, não, fica. Ele já achou naquela época que ele poderia vir a ser um peso. E acabou sendo depois com esse negócio, que aí puxou tudo pra ele. Mas o lance que aconteceu é que mesmo ele saindo... O rage não acabou, né? As marcas saíram do mesmo jeito. Então, e aí começou esse negócio aí do Monetiza Flow, né? Que isso aí eu já acho um absurdo, assim, porque realmente a empresa, e a gente precisa parar com isso. Ela tomou a empresa não tem que sofrer por um erro de um executivo. Exato. Tá? O executivo afastou, acabou aquele problema. Lógico que demora, a marca foi arranhada. Então demora agora um tempo... Até ela se consolidar novamente. Que é o que tá acontecendo. E graças a Deus, assim, porque continuo... Pô, eu amo o Igor, cara. Eu também, E assim, eu tenho vergonha. Eu fiquei assim... Eu pegava o celular... Eu gosto do Monark também, né? Eu tenho o contato dele e eu não sabia o que escrever pra ele. Eu só pensava assim, imagina como tá a cabeça dele agora. Cara, eu fiquei nessa com 2 também. filhas, uma esposa, vendo o negócio que eles construíram... ali sendo arrastado pro fundo, todas as marcas saindo de uma vez, como é que ele vai pagar as contas? E eu querendo escrever alguma coisa, eu não conseguia escrever, cara. Foi a mesma sensação que eu tive, mas eu tava mais preocupado. Eu tava preocupado com o Igor, cara, mas eu tava preocupado com o Monark dele se matar. Porque, eu pensei na depressão também. Pensa, cara, eu não lembro...
A Carol Conká veio aqui, talvez ela tenha sofrido uma coisa parecida, né? Mas eu não lembro de um cancelamento tão pesado e tão forte quanto foi o do Monark. E ele até que saiu bem, cara. Eu acho que se ele não tivesse sofrido... Ele tinha um cancelamento por semana no Twitter. Então ele já tava meio... Então, se ele não tivesse passado por isso, eu acho que ele não suportaria a tamanha pressão que teve. Como foi escalando, ele foi uma coisa mais forte, mas ele já tava vindo toda semana Ele sabe quase. que vai passar. Ele só tem que dar esse tempo, né, de... Tem que esperar a poeira baixar. Mas a porque pergunta o que da tá pessoa, feito, tá feito. A pergunta da pessoa era o quê? Ela tinha uma pergunta? Ela queria saber por que eu fiz o depoimento. Ele queria saber a causa do cancelamento. Então é isso que eu tenho pra falar, cara. Então não chegou a sair o vídeo? Não, os vídeos não saíram nunca. Os vídeos continuam lá. Eles não têm nada a ver. É uma história muito legal. Eu conto partes ali que eu não contei em nenhum outro lugar. Então. Porque o papo é diferente. Claro, aqui é diferente, amanhã vai ser diferente. Isso. Da outra vez você veio, era diferente. Então, estamos lá os vídeos. Então, se as pessoas acham assim que eu mandei tirar os vídeos, tá escrito no pronunciamento, mas como eu já expliquei, o jogo virou 2 horas depois que eu fiz aquele pronunciamento. Aí não precisou tirar. Não precisou tirar os vídeos. Eu não liguei para a produção do Flow. Inclusive, a produção do Flow entrou em contato para eu ir como co-host lá um dia. Isso vai acontecer. Eu tô sem agenda agora, mas vai acontecer. Eu quero fazer um com o Igor lá e quem que eles quiserem entrevistar vai ser bem legal, eu acho. Mas é essa a história. Assim, o rapaz falou que eu sou contra cancelamento, eu sou contra cancelamento. Eu acho que sempre tem que existir a possibilidade de defesa. De defesa também. Porque ele Você já sofreu? A primeira, eu sofri com isso, mas o meu foi pouca coisa. Claro, leve. Eu também já fui mais leve. Mas assim, o primeiro pronunciamento dele também não foi legal logo após o negócio. Que aí veio o negócio da bebida e não sei o que lá. E aí o pessoal aproveitou aquilo e amplificou ainda. Mas enfim, isso é passado. A questão é, gosto muito do Lito e tava bem chateado com o pessoal, né? Quando a gente anunciou, mas cuidado que você vai falar que o Lito depois vai pedir pra tirar o vídeo. Não é assim, gente, também. Eu espero que aquilo que aconteceu lá não aconteça nunca mais, né? Mas a gente tá sujeito, né?